Olá a todos, meu nome é Camila Nayara Amorim dos Santos e vou dar início ao trabalho submetido ao 23º Encontro de Atividades Científicas, titulado Síndrome de HELP, o papel do enfermeiro frente ao cuidados em emergência, e com parceria de Patrícia Barbosa Almeida e nossa professora orientadora Grace Kelly Oliveira de Souza. A síndrome de HELP foi descrita no ano de 1954 por Pritchard, a quem denominou de HELP. A síndrome trata-se de uma má adaptação do organismo materno à gravidez, que acaba cometendo alterações microvasculares e lesões celulares. Não se sabe ao certo o que leva à origem dessa síndrome. A mortalidade materna pode ser um problema comumente de saúde pública, sendo a gestante classificada como baixo, médio e alto risco. Estima o risco de morte de mulheres relacionada a todas as etapas com as complicações da gestação, parto, puerpério e aborto. A hipertensão arterial, doença de origem cardiovascular, muito comum entre mulheres durante o período gestacional, porém acomete diariamente mulheres não férteis. É importante ressaltar que a hipertensão gestacional pode ser uma condição já existente ou pré-existente, ou seja, não induzida pela gestação, mas agravada pela mesma, diante a patologia muitas vezes familiares. O objetivo deste trabalho é identificar o papel do enfermeiro na síndrome de HELP e os cuidados obstétricos dispensados a gestantes de alto risco. Este estudo trata-se de uma revisão de literatura, um método de pesquisa que possibilita a síntese de um determinado assunto. Para a busca e seleção das publicações, foram seguidos os critérios de inclusão: artigos publicados entre os anos de 2010 a 2020, artigos originais completos publicados em periódicos nacionais e internacionais. Foram excluídos artigos não disponibilizados eletronicamente em texto completo. A coleta de dados foi uma leitura explorativa de todo o material selecionado, leitura rápida, relevante em relação ao tema, a relação de estudos encontrados nas diferentes bases de dados, literatura de América Latina e do Caribe, base de dados de enfermagem e Cielo. Os descritores utilizados foram enfermeiro, síndrome de HELP. Das causas de óbitos, a mais importante é a hipóxia, que atinge o feto ainda intraútero. A gestante com a doença hipertensiva evolui a qualquer momento para uma pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. O enfermeiro deve estar preparado para atender, acolher e executar os cuidados adequados para cada caso. A atuação do enfermeiro no alto risco obstétrico e na detecção do pré-natal é de extrema importância. O objetivo da assistência é acolher essas mulheres, implementando uma assistência efetiva e segura. A patologia pode evoluir rapidamente para complicações tanto maternas quanto fetais, como o risco de morte para o binômio. Dentre as complicações que podem acometer, o óbito fetal é a mais grave. Porém, o nascimento prematuro com baixo peso também seria um risco, que geralmente evolui para o óbito ao longo do tempo. Conclui-se com a presente pesquisa o quão importante é o tratamento prestado ao paciente portador da síndrome de HELP. Tão relevante tornar-se também as ações de saúde prestadas pelas equipes multiprofissionais. A enfermagem deve estar cada vez mais capacitada para atender esses pacientes. Nota-se que o profissional enfermeiro deve dispor de maior destreza técnica científica para lidar com essa patologia. Essas são as referências do meu trabalho: Araújo, Brasil, da Silva e Souza. E assim encerro minha apresentação. Muito obrigada!